Fala aí, torcedor, mais um vídeo no ar, entrando a essa hora da noite, né, porque mais uma vez o dia foi corrido, só deu pra colocar agora, mas enfim, tamo aí. A notícia de ontem, né, do clássico pós-jogo, né, do clássico entre Santos e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. O clássico, depois teve a coletiva, é claro, terminou empatado em 1-1, e o técnico Cleiton Lima da Sereias falou um pouquinho, estava lá na coletiva. Vamos acompanhar aqui as respostas, as perguntas que eu fiz na resposta do Cleiton, e depois eu vou comentar um pouquinho aqui rapidinho, só para a gente comentar um pouquinho sobre esse time que tá em formação, né? Professor, boa noite. Edu. Eduardo Jardim, do Esporte mais Esporte. Eu queria que você explicasse, no primeiro tempo, a Kathleen e a Thaisinha ficaram revezando bastante pelo lado direito, uma hora uma marcou na frente, a outra atrás. A Fabi também trocou de posição um pouquinho. Queria que você explicasse isso, e se já pudesse me alongar mais uma. A bola aérea no segundo tempo, sua equipe foi muito efetiva em ganhar os duelos, mas faltou fazer o gol. Queria que você explicasse também o porquê disso. Obrigado. Oi, Edu, boa noite. Bom, primeiro que a gente treina com algumas variações, justamente usando os corredores com dobras. Então, o fato da Thaisinha cair sempre fazendo uma dobra, seja com a Kathleen ou com a Fabi, é algo bem treinado mesmo. Às vezes a gente deixa a lateral numa primeira linha construindo e libera a Thaisinha para dobrar no corredor, até para ela ser um elemento surpresa, que ela acompanha ali o meio campo, mas ela tem liberdade para conduzir essa situação. E as trocas às vezes da Kathleen pela Fabi são trocas assim funcionais mesmo. Às vezes a gente vê um detalhe de fazer a troca por conta da característica da marcadora. Às vezes porque a gente está vendo um pouquinho mais de espaço de um lado e do outro, aí usa justamente uma que joga com mais aceleração, a outra que joga mais posicionando para fazer um pivô quem vem de trás, para alimentar a Cris, né? Então assim, é muito funcional, treinado, e também tem a liberdade delas. Às vezes elas mesmo encostam ali, dão um toque para mim, preferem entrar pelo outro lado para poder cortar para a perna boa, então a gente dá essa liberdade para elas. Em relação às bolas aéreas, a gente elevou um pouco a estatura do time também, por conta disso, porque o jogo, às vezes por baixo, fica muito difícil de entrar, e a gente teve muito volume, né, no segundo tempo, muita bola alçada, muito escanteio. Se eu não me engano, no segundo tempo acho que foram 7 ou 8 escanteios. A minha auxiliar falou 9, mas eu acho que foram 7 ou 8 só no segundo tempo. Então a gente bateu bem, a gente criou situações de fazer o gol. Teve uma bola da Ana Carla ainda no primeiro tempo, se eu não me engano, inteira na bola, cabeceou raspando a trave. Teve a bola agora que saiu também no primeiro pau, no segundo pau. E faltou o gol, né? Faltou o gol para a gente poder sair com os 3 pontos. A gente ficou bem triste de não ter conquistado os 3 pontos, porque o volume, principalmente no segundo tempo, foi para a gente buscar isso incessantemente, e teve esse jogo impositivo no campo delas. Então, acho que o jogo, claro, foi um jogo muito parelho, muito duelado, muito brigado, com 2 equipes muito boas tecnicamente, mas a gente queria muito resultado positivo. Professor, pegando o gancho no fim da sua resposta, você considera a sua equipe uma das favoritas ao título hoje? O Santos vai brigar, claro, não vai entrar na competição para buscar algo menos que isso. É que a gente tem outras equipes que também são favoritas, né? Eu não vejo assim a gente com uma supremacia, e nenhuma outra equipe com essa supremacia. A gente tem o Corinthians que está na ponta da tabela, que vem ganhando nos últimos anos aí, chegando, que já também tem um trabalho a médio prazo aí com o Arthur, muito consistente, muito consolidado. O Palmeiras com o investimento que tem, o próprio Flamengo, que é uma equipe muito capaz. A gente tem o Inter, que foi vice-campeão brasileiro ano passado, que é muito forte. A gente tem a Ferroviária, que é um time cascudo, de tradição, já o Santos. Aí a gente tem todos os times aí fortes. A gente estava falando agora sobre o Bahia, né? Agora não, durante a semana sobre o Bahia, que é um adversário que, cara, como tem jogado nesse Campeonato Brasileiro, um time que subiu agora, que é o primeiro ano deles na Série A1, né, que no Brasileiro é A1, e como tem jogado. Então assim, são equipes que também têm um trabalho que podem buscar esse título. O Santos tem trabalho para que a gente
possa ter confiança para que isso possa acontecer. A gente tem trabalhado e capacidade para que isso possa acontecer, mas sabemos que não vai ser fácil, vai ser bem difícil porque tem que estar tudo dando certo e a capacidade tem que estar com o tanque cheio. Então, aí foram 3 perguntas, né, sobre a bola aérea ofensiva, que ontem realmente o Santos foi muito bem, principalmente no segundo tempo. Conseguiu ganhar muitas vezes os duelos aéreos, mas faltou só fazer o gol. O detalhe, né, o detalhe do gol, mas conseguiu ganhar, acertou bons cruzamentos e acertou bons cabeceios também. A goleira Tapia do Palmeiras fez boas defesas, as jogadoras do Santos também acabaram perdendo algumas bolas errando, mas assim, por questão de pouca coisa mesmo. No fim do primeiro tempo mesmo, se eu não me engano, foi a Kaká, ele até falou na coletiva, agora eu esqueci, né, para dar certeza, perdeu uma bola sozinha, foi muito perto. Cristiane também mandou uma muito perto, enfim. Tiveram bons lances e realmente eu concordo com tudo que ele falou. Aparentemente é muito bem treinado, tanto que o Santos se superou nisso, superou o adversário, só faltou fazer o gol mesmo. As outras perguntas foram sobre as mudanças táticas ali entre a Taizinha e a Ketherine. A Ketherine marcou na segunda linha do meio de campo. O Santos estava com 3, com a Brena centralizada, a Fabi na esquerda, trocando com a Ana Carla muitas vezes também, mas estava a Brena, a Ana Carla e a Ketherine pelo lado direito. Mas muitas vezes ela trocava, né? A Taizinha voltava para a segunda linha, a Ketherine ia para frente. Às vezes até a Fabi veio para o lado direito e a Ketherine para o lado esquerdo, ou a Taizinha, enfim. Foram bastantes variações ali para marcar o time do Palmeiras, principalmente em saídas de bola, né? E perguntei sobre isso porque eu achei bem interessante e eu achei muito bem executado. Eu não falei isso na hora da pergunta, só perguntei mesmo para o professor Cleiton Lima, mas ele explicou que isso também é muito treinado, ele testa essas variações, isso é muito importante, né? Ter variações para ter respostas a diferentes sistemas adversários, e eu acho que foi isso que aconteceu. Primeiro a Taizinha começou marcando mais à frente, a Ketherine parecia estar mais inteira até no meio de campo, correu muito, foi de grande ajuda ali, né, pelo meio. Acabou que depois elas trocaram, enfim, mas como ele fala também, isso é muito do feeling das atletas, né, do feeling delas saberem qual é a hora de uma voltar mais, a outra ir um pouquinho mais para frente. Então eu acho que fica tudo certo ali, se é bem acertado, se é bem treinado, como aparentemente era. Deu certo, o Santos foi melhor, principalmente na segunda etapa. Na primeira, acho que foi muito parelha, que o Palmeiras teve uma chance outra mais clara, mas no geral foi um jogo muito igual. E a última pergunta foi sobre o favoritismo, né? Que ele fala em outra resposta para os companheiros de imprensa. Ele fala que o time dele é um dos favoritos. E eu achei interessante isso, porque eu considero que o Santos é um time um pouco mais de informação, né? A Serias tem um elenco ali que tem boas peças, mas tem algumas peças que também chegaram agora, precisam de repente uma adaptação, tem jogadores muito jovens, então tem times muito na frente, né? Ele acabou que ele cita esses times, mas ele coloca o Santos lá em cima. E eu até concordo que, claro, tem que entrar para ganhar, é óbvio, mas quando você tem times como o Corinthians, a própria Ferroviária que ele citou, que veio aqui na Vila, inclusive, ganhou da Serias, o Flamengo também tem um bom time, o Inter, vice-campeão brasileiro do ano passado, ele cita todos esses times. Eu acho que todos, você colocar até no mesmo, com o Palmeiras também, claro que é uma equipe tecnicamente muito mais forte até, mas só para citar esses 5, contando a Seria 6, acho que é muito justo você colocar parelhos ali essas equipes. Mas eu sempre faria uma ressalva de que Corinthians e Ferroviária estão um pouquinho à frente ainda. São equipes, ele mesmo cita, mais cascudas, mais vencedoras ao longo dos últimos anos, tem muitas atletas de seleção. Então, assim, eu acho que se fosse para colocar num nível ali de favoritismo, de medir, né, o Santos estaria uma prateleira um pouquinho abaixo, mas ainda assim brigaria ali para ir para o mata-mata, né, e talvez eventualmente brigar por um título. Mas não acho que seja favorita totalmente esse posto. Acho que se fosse para pertencer a alguém, pertenceria a Corinthians e Ferroviária, principalmente. Fechou? Mas é isso, é só para falar um pouquinho dessa coletiva. O professor Cleiton é muito claro nas respostas dele, explica muito bem. Então acho que valeu a pena fazer o vídeo. Já sabe, né? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, dá essa moral aí e até a próxima. Valeu!